Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa quarta resolução dos problemas de SQL do site LeetCode. Agora vamos resolver o problema LeetCode 1148 aqui. Vamos estar colocando, já resolvemos os três primeiros, agora o problema Article Views que nós vamos resolver. Bom, então o que é o problema Article Views? A gente vê que esses primeiros exercícios, principalmente, eles são simples, mas a gente vai trabalhar o quê? A compreensão do problema, tá bom? Então se preocupe muito mais em compreender o problema do que com a resolução em si. E aí, com o tempo, se a gente compreende como resolver os problemas, a gente vai conseguir codificar de uma maneira muito mais simples, né? Então a gente tem aqui a nossa coluna, tá bom? A gente tem aqui a nossa tabela, né? Que tem o quê? 4 colunas, né? 4 colunas. Ela tem a coluna aqui, Article View, Author ID, Viewer ID e View Date. Então, nós temos aqui 4 que são inteiros e um que é uma data. Então, nós temos o ID, né, do artigo, o ID do autor, o ID de quem viu, né, e a data que foi visto. Então, por enquanto, é o que a gente sabe do problema aqui. Obviamente, a gente já pode subentender do que está se tratando aqui, né? Mas vamos ler aqui embaixo. Então, ele fala para a gente que não tem uma primary key, ou seja, o que significa isso daí? Significa que não, a gente pode ter, sim, linhas duplicadas, como ele fala aqui, né? Não tem nada que seja o elemento primário ali para a gente identificar a coluna, tá bom? Então, aqui, cada linha dessa tabela, né, indica que alguém viu o artigo, né, em alguma data, tá bom? E aí, aqui tem uma parte que é uma das principais aqui, é o que ele fala, ó. O Author ID e o Viewer ID, ele indicam a mesma pessoa, tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, se o Author ID, ele vê em algum momento algum artigo, o ID é o mesmo, tá bom? O que significa isso daí? Vamos só dar um exemplo aqui. Então, se o Author ID for igual, por exemplo, a 1, em algum momento ele ver o livro dele, por exemplo, né? Ele também é um Viewer ID, que também vai receber o valor 1, tá bom? Então, quando você cria, por exemplo, a gente criar um ID do usuário aqui, o autor ID e o viewer ID, eles têm que ser igual, tá bom? Mas aqui no problema ele não é tão complexo assim nesse caso, mas é importante a gente saber isso daqui. Por quê? Porque ele fala pra gente, ó, escreva uma solução que encontre os autores que viram pelo menos um dos seus próprios artigos. Então é exatamente isso que a gente está querendo saber. Ó. Quais os autores que realmente leram os próprios artigos aqui dentro dessa tabela. Né? Ele quer que retorne a tabela, né, por ID, na ascend order, ou seja, uma ordem crescente. E o formato está aqui embaixo. Então, por enquanto, não vamos nem se preocupar com o formato, vamos se preocupar só com o que a gente tem aqui. E vamos começar aqui a compreender o problema, tá bom? Aqui a gente já tem a nossa tabela, né? Mas, por enquanto, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um select. O quê? Vamos selecionar tudo por enquanto, tá bom? From. O nome da nossa tabela aqui é views. Views, tá bom? E, por enquanto, o que a gente está querendo saber, então? Quando que os autores, né? Viram as próprias matérias. Então, a gente coloca aqui o where, que é o quê? Olha, seleciona tudo da tabela views, aonde, lembrando que where significa onde, né? Então, onde o quê? Aonde eu tenha o author ID, ele tem que ser igual ao viewer ID. Bom, então, por enquanto, é isso que a gente está querendo. Seleciona tudo, por enquanto eu não estou me preocupando aqui com o resultado, eu quero simplesmente que ele rode aqui para que a gente veja mais ou menos o que vai sair daqui, para ver se vai funcionar. Beleza, a resposta vai estar errada, obviamente, né? Mas aí o que a gente tem aqui? Ó, o author ID, a gente tem aqui ó, 7, 4 e 4. Então, beleza, está batendo aqui o que a gente pediu, né? Sempre que o author ID viu a própria matéria, e aí com a data, a gente está tendo a resposta aqui. Beleza. Mas aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo só o ID, né? Sorteado pelo ID. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer aqui author. Selecione o author ID e a gente vai dar um nome para isso daqui, né? As ID, que é o que ele pede aqui, tá vendo? Sorteado pelo ID. E aí vamos rodar de novo para a gente ver qual que é a resposta que a gente vai ter disso daqui. Agora, beleza, a gente está tendo aqui sorteado pelo ID, mas ele está na ordem errada, porque ele quer na ordem crescente, né? Então vamos dar aqui um order by o quê? ID.
Ainda vai dar errado, tá bom? Por quê? Porque a gente está tendo aqui a resposta. Agora, a ordenação está correta, mas se a gente ver aqui, ó, o 4 ele está fazendo 2 vezes. E é daí que a gente tem que usar o que chama distinct, tá bom? Então, eu quero que, ó, selecione os valores distintos do author ID, e eu vou dar esse nome aqui, nomeados como ID, da tabela views, aonde o author ID seja o mesmo viewer ID, e ordene ele pelo ID. E aí agora sim, ele aceitou aqui o problema. Vamos submeter para ver se realmente, né, esse problema vai ser aceito. E beleza, então ele passou corretamente. Agradeço sempre seu tempo, a sua atenção e até a próxima.